Eu quase joguei tudo fora por acreditar que eu não era capaz. É. Bom, o que eu quero abordar nesse vídeo hoje é o seguinte: muitas pessoas param no meio do caminho porque escutam suas vozes da cabeça ou pessoas de fora dizendo que elas não vão ser capazes. Isso é um erro muito grande que as pessoas cometem. Porque eu acredito muito que se você acredita que você é capaz, cara. Eu acredito muito que se uma pessoa conseguiu, você também pode conseguir. Eu acredito muito nisso, de coração. Mas, em um certo tempo, um certo período da minha vida, eu fiquei muito desconfiado sobre essas coisas. Eu comecei a pensar: será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu tenho capacidade para realizar essa ação? E isso foi um impasse muito grande na minha vida, porque um dia eu virei pra mim e falei: cara, não tava dando nada certo. De verdade, não tava dando nada certo. Eu falei: eu vou desistir disso, eu vou parar com isso, não tá dando certo, não tá fluindo. Mas, cara, eu não parei, eu não parei. Eu escutei uma frase de uma pessoa muito próxima de mim, que foi a seguinte: se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você. Foi a frase que essa pessoa me disse. E eu fiquei muito reflexivo sobre essa frase. Eu fiquei pensando: cara, e é muita verdade. Se eu não acreditar em mim, quem que vai acreditar em mim? Quem vai acreditar em mim? Ninguém. Se eu não acredito, e aí? E aí foi o que eu fiz. Eu comecei a acreditar em mim. Comecei a falar: cara, eu sei que eu consigo, eu vou conseguir. Eu preciso conseguir, eu necessito disso. E isso fez com que mudasse a minha perspectiva de olhar as coisas. Então eu fiquei pensando: cara, eu acredito que eu sou capaz, então eu sou capaz. Eu tenho capacidade para realizar isso, então eu vou realizar isso. E foi o que eu comecei a fazer. Cara, 2, 3 semanas depois de eu fazer isso, tudo mudou. As coisas começaram a fluir, as coisas começaram a dar certo. Eu comecei a eliminar os pensamentos negativos que estavam na minha cabeça. Comecei a eliminar as pessoas que estavam me transmitindo coisas negativas. No momento que eu comecei a fazer isso, as coisas começaram a fluir de um jeito incrível. Incrível! As coisas começaram a mudar de uma hora para outra. Foi de 3 semanas. 3 semanas, cara. É muito pouco tempo. São 21 dias. Isso é incrível, porque eu acho que isso só prova que o nosso subconsciente, o nosso consciente, a nossa cabeça tende a atrair coisas que a gente tende a acreditar. Então, se a gente acreditar que a gente não é capaz, nós nunca vamos ser capazes. Se a gente acreditar que a gente nunca vai evoluir, a gente nunca vai ser capaz de evoluir. A vida, as coisas fluem através do seu pensamento. Eu acredito muito nisso e eu li isso em um livro que chama Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Esse livro, cara, é espetacular. É ótimo, é espetacular. E ele basicamente fala muito sobre isso, sobre você acreditar, sobre você desejar. Ele aborda muito essas questões. E isso é incrível, porque depois que eu li esse livro, inclusive eu tô lendo ele pela segunda vez, porque, cara, esse livro merece. Esse livro é muito foda. Depois que eu li muito isso, depois que eu comecei a pensar nessas coisas, li esse livro, eu fiquei: cara, realmente é muita verdade, né? O que a gente acredita é o que a gente pensa, o que a gente pensa é o que a gente acredita. Então, se a gente quer realizar boas coisas, conquistar boas coisas, então a gente tem que acreditar que a gente vai conquistar essas coisas e realizar essas coisas. A gente tem que ter objetivos claros na nossa vida e acreditar de verdade nesses objetivos. Por exemplo, o meu objetivo hoje é me tornar alguém bem-sucedido. É o meu maior objetivo hoje. Mas para que eu possa me tornar alguém bem-sucedido, preciso acreditar primeiro que eu vou me tornar alguém bem-sucedido. E eu acredito. Eu acredito que eu vou me tornar. E eu vejo a minha melhora hoje. Eu vejo que eu estou fazendo por onde, estou fazendo com que eu possa melhorar e alcançar esse objetivo principal da minha vida. E quanto mais eu acredito nisso, mais as coisas fluem para mim, mais as coisas acontecem. Eu lembro que quando eu fechei meu primeiro cliente, eu escrevi num papel uma folha,
e colei no meu guarda-roupa. E todos os dias que eu acordava, todos os dias que eu ia dormir, eu lia esse papel. Então, por exemplo, quando eu acordava, eu lia. Quando eu ia dormir, eu lia de novo. Era 2 vezes ao dia que eu lia esse papel. Eu coloquei ele no meu guarda-roupa. Eu tenho ele, inclusive, até hoje. Só que tá guardado. Hoje eu utilizo o mesmo método, só que com outra coisa escrita nele. Eu faço isso todos os dias, cara, para fixar na minha mente o meu objetivo, fixar no que eu quero e acreditar de coração naquilo. Ter um desejo ardente naquilo. E eu lembro que eu fazia isso todos os dias, todos os dias. Era uma única coisa: preciso fechar meu primeiro cliente, preciso fechar meu primeiro cliente. E fazendo isso uma semana, de repente uma pessoa me chamou no WhatsApp, no meu link da bio, e falou: eu quero fechar, eu interessei no seu trabalho. Falei, cara, aconteceu. Aconteceu. Eu fechei meu primeiro cliente. O primeiro cliente que eu fechei foi um contrato de R$ 700. E eu lembro também que eu entreguei uma coisa que eu nem sabia fazer, mas que eu aprendi porque eu fechei com ele. Ele falou pra mim: eu também preciso de tráfego orgânico. Eu trabalho só com tráfego pago, né? Eu trabalhava na época, só tinha aprendido isso. E ele falou: eu preciso de tráfego orgânico também. Falei: eu não sei fazer isso, mas eu posso aprender. Mas eu não falei pra ele, eu falei: claro, eu consigo fazer, eu sei fazer também. Eu vou te cobrar um pouco a mais por isso. Tudo bem por você? Tudo bem. Então ele fechou comigo. Eu não sabia fazer o tráfego orgânico, mas eu aprendi. Eu aprendi e eu entreguei pro meu cliente os dois. E fechei o contrato de R$ 700, cara. Falei, nossa, eu consegui. Eu consegui. E depois as coisas começaram a fluir. Quando eu fechei meu primeiro contrato, eu falei, cara, é possível. Eu consigo, eu consegui. E isso mudou tudo, porque depois que eu percebi que realmente é possível, realmente dá pra fazer, a minha cabeça mudou, a minha mentalidade mudou. E isso é muito interessante, porque você começa a ver que você tem capacidade, você é capaz de fazer aquilo, então a sua mente ela foca mais ainda nisso. Alguém vai virar pra você e falar, você não tem capacidade, você fala, mas eu já consegui. Como é que eu não tenho capacidade? Eu já consegui. Isso é incrível, porque você acredita mais e mais naquilo, e mais, e mais, e mais. E isso fica fixado na sua mente. Você cria um desejo ardente naquele objetivo seu. E isso tende a acontecer mais rápido. O seu objetivo tende a ser realizado mais rápido. Isso é surreal. Eu, no meu começo, eu lembro que eu tinha muita vergonha de aparecer nas redes sociais, aparecer no Instagram, começar a postar vídeo, que eu tinha medo do que as pessoas iriam falar de mim. Então eu comecei a pensar o seguinte: se eu não for ninguém na minha vida, as pessoas vão falar de mim. Se eu for alguém na minha vida, as pessoas vão falar de mim, bem ou mal. Então, por que que eu vou ficar aqui parado? Foi quando eu comecei a postar, comecei a me socializar, a aparecer nas redes sociais, né? Falei, vão falar de mim de qualquer jeito. Deixa eu postar, é isso aí. Se alguém ia falar alguma coisa, ah lá o menininho que posta vídeo. É eu mesmo, cara. E aí? Se você sabe, você tá me acompanhando. Isso é bom pra mim. Entende? Então eu comecei a olhar o lado bom das coisas, pensar as coisas positivas, olhar as coisas de uma outra forma. E isso flui na sua vida. Porque você está transformando a sua mente, fazendo com que a sua mente apenas pense coisas positivas. Então as coisas positivas na sua vida vão fluir de uma maneira incrível. E isso é surreal. Porque se você transforma a sua mente em algo positivo, a sua vida vai se tornar positiva. E eu acredito muito nisso. Porque aconteceu comigo. Isso é uma coisa que aconteceu comigo, que eu estou repassando aqui para vocês. Não é uma coisa que eu li, bom, eu também li, né, como eu disse, mas que eu coloquei em prática. E isso aconteceu. Então, assim, é uma experiência de vida que eu estou passando para vocês, que funcionou para mim, que pode funcionar para vocês também. O que eu acho que é impossível falhar. Para ser sincero, eu acho que é impossível. Porque, cara, isso resume muito, né? É como Deus. Deus, eu acredito muito em Deus, eu sou católico, sou muito religioso também, minha família também. Eu acredito muito, muito nisso. Quanto mais você está focado em Deus, mais acreditar em Deus, Deus vai fazer mais coisas boas para você. E o carinha ruim lá de baixo vai fazer com que você não acredite em Deus. Então vai fazer muitas coisas ruins para acontecer na sua vida para você desistir de Deus. Só que você não vai desistir de Deus porque você está focado nele. Você acha ele incrível. Deus é incrível, Deus é maravilhoso.
E você vai continuar persistindo. Deus é maravilhoso. Deus eu quero na minha vida. E Deus vai te dar bons resultados. Porque você acredita nele. Você provou que você acredita nele. A vida é a mesma coisa. Quanto mais você acredita nos seus objetivos, quanto mais você tem pensamentos positivos, maior a chance dessas coisas serem realizadas. Porque você acredita de coração, você acredita realmente nessas coisas. Isso é surreal. Isso é surreal. Muito incrível, né? Então, a mensagem que eu quero passar hoje aqui para vocês é: acreditem em vocês. Acreditem que vocês são capazes de realizar aquilo que vocês desejam. Não fiquem nessa de o que os outros vão pensar de vocês ou o que os outros têm a dizer sobre opiniões. A opinião é deles. É deles. A opinião não é sua. Acredite no que você acha que é certo. Acredite na sua opinião. Afinal, a sua vida é você quem vai mudar, não são eles. A vida é sua. Então, cuide dela. Cuide dela. Você é capaz. Você consegue. Obrigado. O vídeo é esse. Se vocês gostarem, dá uma curtida, se inscreve aí. Valeu. Até mais.